Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Tenham todos um bom dia. A graça do Senhor de novo nos coloca diante deste sol que nasce sobre justos e injustos. É a experiência de pensar na misericórdia de Deus, que nos ama a todos, independentemente dos nossos méritos. É a este sol que brilha de novo, que São Francisco chamava para unir-se com ele, para louvar a Deus. Chamemos o nosso sol, todas as criaturas, os nossos irmãos, para nos unirmos neste hino de louvor, agradecendo a Deus por mais um dia. Eu pensava esses dias que eu tive Covid, muitos de vocês podem ter tido, e nós estamos aqui vivos, sobrevivemos, enquanto tantas vidas foram ceifadas pela pandemia. Então, nós devemos agradecer a Deus por essa vida, mas também devemos ressignificar a nossa existência. Não é tanto o porquê não morremos, mas para que estamos aqui? Para quê? O que vou fazer dessa vida que o Senhor me conservou? O que vou fazer com essa vida que o Senhor me deu? Que seja uma vida de santidade, uma vida de romper com o pecado, de estarmos abertos à graça de Deus. Irmãos caríssimos, hoje nós começamos, que vai ser hoje e amanhã, o discurso final, o fechamento da carta aos Romanos, que esteve conosco por algumas semanas. Então, Paulo faz um apanhado geral e, sobretudo, ele identifica o seu ministério como uma obra sacerdotal, porque assim como o sacerdote oferece oblações a Deus, então também que ele faz esse serviço. Tendes bastante bondade e ciência, de tal maneira que podeis admoestar-vos uns aos outros. Assim Paulo começa a sua conclusão, dizendo que a comunidade de Roma tem bastante bondade e ciência, e que isso deve ser ajudado para fazer o irmão crescer, para ajudar, para admoestar. Essa prática que nós muitas vezes não fazemos, né? Nós vemos o irmão no pecado e não tocamos. Admoestai-vos uns aos outros. Eu vos escrevo com certa ousadia, para que possais reavivar a vossa memória, em razão da graça que Deus me deu. Então, qual é a graça que Deus me deu? Fui feito ministro de Jesus Cristo entre os pagãos e consagrado servidor do Evangelho entre os pagãos, para que se tornem uma oferenda. Então, o Paulo vai dizer assim, que a sua ação missionária é um ministério, um serviço sacerdotal para consagrar os pagãos, para que os pagãos se tornem uma oferenda. Vejam que essa carta, eu já lhes dizia no início, é a única carta de Paulo que ele escreve para uma comunidade que ele não fundou. Paulo nunca esteve evangelizando Roma. Ele foi preso em Jerusalém, mandado para o cárcere em Roma. Ele tinha uma viagem que ele queria sair de Corinto, levar a oferta a Jerusalém, passar por Roma para ir para a Espanha. E dali do cárcere ele produziu esse texto belíssimo. O que fazemos quando estamos no sofrimento? Qual é a nossa reação? O apóstolo Paulo, no sofrimento, compôs esta belíssima carta como um testemunho para Roma e para a igreja. Até hoje nós temos essa carta que é escrita em meio ao sofrimento. Continua o apóstolo: não ouso falar senão daquilo que Cristo realizou por meu intermédio, para trazer os pagãos à obediência da fé. Então, ele é ciente de que o Cristo o chamou e que ele tem uma missão sacerdotal de oferecer os pagãos como uma oferenda ao Senhor, tendo cuidado de pregar somente onde Cristo ainda não for anunciado. Então, aqui ele diz que Roma é uma exceção, porque ele somente pregou aonde o Cristo não foi anunciado. Em Roma ele não evangelizou, e ali então ele escreve uma carta para essa comunidade. E conclui: agindo desta maneira, eu estou de acordo com o que está escrito. Aqueles aos quais ele nunca for anunciado, verão. Aqueles que não tinham ouvido falar dele, compreenderão. O serviço do apóstolo Paulo foi determinante para que o cristianismo se abrisse aos povos pagãos. Não ficasse somente em Israel, quase como uma seita hebraica, mas se abrisse aos outros povos. Nós somos aquilo que somos, uma igreja aberta ao mundo, à diversidade de cultura, por causa do empenho de algumas pessoas, entre eles do apóstolo Paulo.
Hoje no Evangelho, depois de termos ouvido as duas parábolas da misericórdia, nós temos uma parábola que é de certo modo estranha, sabe? Porque é de um administrador desonesto chamado de Evangelho, que é apresentado para nós como modelo. Mas vejam bem, não é a sua desonestidade que é elogiada, tanto é que é chamado de desonesto, mas a sua esperteza. Então nós temos um administrador que é acusado de esbanjar os seus bens. Mas o que é, para que nós vejamos, quando ele vai distribuir os seus bens, não é que ele está roubando o patrão. Um administrador, como é que ele ganhava? É como o cobrador de impostos, o publicano. Ele ganhava a partir do lucro da venda, que ele estabelecia o valor. Então, o que acontece? Ele, naquela ocasião, quando ele pegava a produção do seu patrão, o patrão dizia assim, eu quero receber R$1.000 por isso, ele podia vender a R$2.000, a R$5.000. Então, se vê que ele exagerava nos preços, porque depois o que ele vai renunciar é o lucro dele para fazer amigos. Então, ele é demitido pelo seu patrão, porque está sendo acusado de desviar recursos, e ele vai falar assim, que vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele vai agora buscar fazer amigos com aquelas pessoas que tinham dívida. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu, 100 barris de óleo. Pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Então ele estava pedindo o dobro daquilo que o patrão estava pedindo. E isso acontece com aqueles, com o outro que, tu quanto deves, 100 medidas de trigo. O administrador disse, pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto. O patrão dele ficou admirado, porque ele agiu com esperteza. A conclusão de Jesus, porque Jesus conta essa parábola, com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Ora, os filhos deste mundo são mais espertos nesse negócio do que os filhos da luz. Jesus não está falando aqui dos negócios do mundo. Não está falando para se buscar ser esperto e ser melhor nas coisas do mundo. Mas Jesus está falando uma admoestação para a riqueza que nós recebemos, que é aquela do Evangelho. Que nós também devemos ter a grandeza de deixar que a graça de Deus produza fruto na nossa vida. Não pegar e sentar em cima do tesouro precioso que são os sacramentos, a palavra de Deus, a vida de igreja, tantas coisas que nós recebemos e que tem o risco de, dia após dia, ano após ano, nós ficarmos sempre lá no mesmo lugarzinho, no mesmo nível de vida, de fé, no mesmo nível de relação com Deus e com os irmãos. Então o Evangelho está nos pedindo que nós tenhamos esta esperteza de saber pegar esta riqueza que de Deus recebemos para que ela produza frutos para a nossa salvação. Então, esse fruto da salvação, como se cresce? Como é que eu cresço nos dons, nos talentos que de Deus recebi? Então, a fé, por exemplo, como o amor, como a esperança, elas crescem na medida que nós partilhamos. Então, não é não amando para conservar o amor que Deus me deu, eu não amo ninguém. Não, é para aumentar a minha experiência de acolher o amor de Deus, que eu amo os meus irmãos. Porque sou amado por Deus, eu amo os meus irmãos. A experiência de fé, por exemplo, partir em missão, ser missionário, é uma experiência que, na medida que eu estou doando, eu vou crescendo. Pensa quanto aprende um catequista na paróquia quando está dialogando com os seus catequizandos. As crianças ensinam, as crianças nos ensinam. Então o Evangelho, se há poucos dias falava assim, calcule bem quando você se torna um cristão, se você vai ter condições de levar a guerra até o fim, se você vai ter condição de construir a torre, hoje vai dizer assim, saiba administrar bem os teus bens para que eles produzam fruto na tua vida. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.